Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu Apóstolos é apenas sobrenome, tá ok? Se alguém hoje se apresentar como sendo apóstolo de Cristo, alguma coisa assim, é mentiroso, tá ok? Eu queria fazer uma pergunta. Você é cristão? Tem certeza? O que é ser cristão? É se afiliar a uma denominação ou religião? É se batizar, tomar ceia? É frequentar a igreja? O que é ser cristão? Ser cristão é somente uma coisa: crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Exatamente, somente isso. Você pode até achar que é pouca coisa, mas é pouca coisa você achar que o Filho de Deus se fez carne e morreu para salvar todo aquele que nele crê, como está escrito na palavra. Nós vemos muitas vezes que pessoas se dizem ser cristãs, mas na verdade elas só querem usufruir de alguma coisa que Jesus tenha para oferecer. Muitas vezes até coisas bobas, como uma boa conduta. Uma pessoa entra na igreja e ela ganha um status de uma pessoa direita, de uma pessoa digna. Só isso. E muitas das vezes a pessoa vai atrás de bens materiais, de um amor, para poder conseguir coisas terrenas, coisas que vão se findar a qualquer momento, e realmente não buscam a verdade, que é o Salvador, querer ter o Criador, sabe? Um cristão verdadeiro, ele reconhece Jesus como sendo o seu Salvador, como sendo o seu Senhor, como sendo o seu porto seguro. O único lugar que ele quer estar é com Jesus. Independente se ele anda mancando, se ele falha, se ele se desvia dos caminhos que o Senhor quer que ele anda, pede para ele andar, ordena que ele anda. Mesmo assim, uma pessoa que crê em que Jesus é um cristão verdadeiro. Ele pertence à família de Deus, porque ele é salvo por graça, por favor imerecido. O favor imerecido de Deus é a misericórdia de Deus para todo aquele que crê que Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador. Eu vou ler aqui uma passagem aqui em João 6, onde Jesus estava falando com os judeus após ter feito multiplicações dos pães, de peixes, de ter curado várias pessoas. Eles viram aquelas obras, eles viram aqueles sinais, e o tempo todo eles não criam no Senhor Jesus. E assim também parece que são muitos os cristãos hoje, não creem no Senhor Jesus, porque acham que se eles não fizerem alguma coisa para se salvar, Jesus não pode os salvar. Se eles não tiverem que lutar, se manter com seus esforços, aí o Senhor Jesus não pode salvar eles, fazendo pouco caso do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus fala bem claro: quem crê em mim tem a vida eterna. Sabemos muito bem que Jesus Cristo é o único que pode salvar, e não existe esforços que possamos fazer para nós sermos salvos ou para nos manter a salvo. Muitos falam: não, mas temos que manter a nossa salvação. Se você se tentar dentro da palavra, você consegue ver nitidamente que o Senhor Jesus fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele, que todos que forem a ele de maneira nenhuma, de modo nenhum, ele o lançará fora, que só vai a ele quem o Pai ensinar, que foi ensinado pelo Pai, não que alguém tenha visto o Pai. Então, preste atenção nessas coisas, usa o cérebro, bota ele para pensar, não chega na igreja, da igreja, da denominação onde se frequenta, escuta o que o homem fala, que você tem que se manter, fazer, não escuta e compara
com a palavra de Deus. Não apenas aceita o que as pessoas te falam. O que eu estou te falando aqui, você não é obrigado a aceitar. Confere na palavra de Deus. Vê se é verdade. E achando, ou no outro lado, ou na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade, vos digo que me buscam não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas a qual mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dá, porque a ele o Pai Deus o Pai Deus o selou. Então aqui nós vemos que eles buscavam Jesus por causa dos benefícios, por causa da comida, por causa dos milagres, dos sinais. Mas quando chega mais à frente, você nota que eles não criam Jesus, como está aqui. Eles vão perguntar o que eles deviam fazer para fazer a vontade de Deus. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Observa que está no plural, as obras de Deus. Jesus respondeu e disse: a obra, observa que está no singular, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Entendeu? Que creia naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? Cristo Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, faz tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Ou seja, após ele ter visto Jesus fazer a multiplicação de, acho que 5 pães, 2 peixes, de ter visto várias vezes Jesus curar pessoas coxas, aleijadas, cegas, de ver o Senhor Jesus expulsar demônios em todo o tempo. Todo o tempo eles viam, mas não criam no Senhor Jesus. Mas nós somos bem-aventurados, porque nós não vemos, mas cremos. Assim como diz o Senhor Jesus, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creem. Nós não vemos Jesus com nossos olhos carnais, nossos olhos materiais, mas o vemos com os olhos da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entenda, a fé é dom de Deus. É a segurança que nós temos da nossa salvação. É a fé que não vem de nós, que é dom de Deus. E os dons de Deus são sem arrependimento. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Esse versículozinho que eu acabei de ler está também em João 6, no versículo 36. E ele deixa muito claro: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Observa, eles estavam todo o tempo vendo Cristo Jesus fazer milagres, agindo na vida deles. Nós não.
nós vemos pelo olho da fé, porque aqui até então o Espírito Santo não tinha sido dado, como Cristo Jesus já vinha prometendo. Então, eles não tinham o Espírito Santo para poder crer. Então, dá até para entender, porque o homem natural, em seu puro estado, ele não tem como crer em Cristo. É impossível. Ele é inimigo de Deus, é inimigo de Cristo Jesus. E realmente, o que nós vemos hoje são os inimigos de Deus batalhando contra os filhos de Deus, falando que tem que fazer alguma coisa. Não, você sozinho não pode, você não tem como se salvar. A salvação é pela fé, mas você tem que se esforçar também. Isso é um evangelho anátema, um evangelho maldito, como o apóstolo Paulo já vinha dizendo no evangelho dele. Você vê todo o tempo que Cristo Jesus bota muito claramente: quem crê em mim não é condenado, não entra em juízo, não vai passar por aquele tribunal de Apocalipse, pois já passou da morte para a vida. Ou Cristo é mentiroso? É isso que você está me dizendo? Se você vai a Cristo, não é por sua vontade, é porque Deus te preparou para isso. Você não foi o que dizia Cristo, não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Se você vai a Jesus, é porque você foi ensinado pelo Pai. Aqui em João 6, continuando, descer, ler a Bíblia, você vai ver. Porque serão todos ensinados pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. Entenda, se você for a Cristo Jesus, é porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Assim também fala a palavra de Deus. Pega o Evangelho de Romanos, destrói ele, lê ele. Não entendeu? Clama a Deus, ora e lê de novo. Que o Senhor aos poucos vai te dando entendimento. Se o Senhor vê no teu coração que você tem sinceridade em conhecer Ele, conhecer o Senhor, aquele que morreu por você, pode ter certeza que Ele vai te dar a entender, a compreender as coisas dEle. Tenha uma boa comunhão na presença do Senhor. Não entenda, ser um bom cristão não é estar sempre indo num culto, não é estar andando com um traje bem a rigor, não é estar fazendo uma coisa aqui, outra ali, fazendo caridade. Mas se não estiver ligado à árvore, que é a videira, se você é um galho que não dá fruto, você é cortado. Mas cortado, quer dizer, então é cortado. Não quer dizer que você perde salvação. Se você crê em Jesus, você já passou da morte para a vida. Só que um cristão que vive fora de comunhão com a árvore, é um galho fora da árvore, ele não dá um bom testemunho, porque ele não pode fazer nada. As folhas vão cair e vão secar. É um testemunho morto. O testemunho de Israel está cortado. Israel não pode produzir fruto no momento. Mas agora só falta o testemunho da igreja ser cortado, e vai ser cortado a qualquer momento, com a volta de Cristo buscando a sua igreja para encontrá-las nos ares. E após a volta de Cristo, será restabelecido, será enxertado novamente os ramos naturais dessa oliveira, que é o povo terreno de Deus, que é o povo judeu, os israelitas, serão enxertados novamente. As 12 tribos serão reunidas. Entenda isso. Porque isso são as promessas que estão na Bíblia. E quando a gente entende quem é judeu hoje em dia. Você não sabe, os judeus se perderam no meio. Tem 10 tribos totalmente perdidas, que andam no meio dos gentis, e ninguém sabe quem é quem.
Você não sabe, você pode ser um gentil, um judeu, mas só o Senhor sabe. E após o arrebatamento da igreja, que é um povo celestial, que o Senhor vai voltar para cumprir todas as suas promessas que ele tem feito sobre Israel. Mas enquanto ainda não chega o tempo dele retirar a igreja, aproveita esse tempo, porque pode acabar agora, num piscar de olhos, como está escrito. Crie em Cristo Jesus como seu Salvador, sem duvidar. Ainda mais que você possa ter uma dúvida, mas se tiver dúvida, pergunta ao Senhor. Quando você tiver uma dúvida, se você pode perder sua salvação, você pergunta: Senhor, pequei, Senhor, agora eu perdi minha salvação. E ele vai falar: de modo nenhum te lançarei fora. Aí quando você errar, você pergunta: Senhor, errei. Senhor, aconteceu isso e aquilo. Ele fala: de maneira nenhuma, ninguém pode te arrebatar da minha mão. Creia em Cristo Jesus como teu Salvador. E qualquer um que falar para que você pode perder a sua salvação, esse tal é anátema, é maldito. Porque assim a palavra de Deus fala, que o evangelho anátema é um evangelho maldito, é um evangelho que você acrescenta algo além de Cristo. Se alguém acrescentar qualquer coisa além de Cristo, é um evangelho anátema. É um evangelho que não provém de Deus. O evangelho que vem de Deus dá só honra e só a glória para quem? Para Jesus Cristo, o que morreu por nós no madeiro da cruz. Entenda, Jesus só deve dar glória para ele, porque se você tem que se fazer alguma coisa, por menor que seja, uma gloriazinha que seja bem pequenininha, por você perseverar, por você fazer alguma coisa. Entenda, toda a honra e toda a glória seja dada somente a Deus, tá bom? Fique com Deus e creiam no Senhor Jesus. Amém.